A região dos lagos no Chile é considerada a porta de entrada para a Patagônia e reúne alguns dos cenários mais incríveis da América do Sul. A região combina cidades charmosas, rios de água azul turquesa, lagos cercados por vulcões, cachoeiras impressionantes, parques nacionais, montanhas nevadas, estações de esqui, hospedagens aconchegantes e, claro, o imponente vulcão Osorno, o mais famoso dessa região. Neste roteiro de 5 dias, vamos explorar a região de carro, passando por cenários fascinantes que nos fazem sentir em um filme. Então sejam bem-vindos à região dos lagos, no Chile. E agora a gente chegou em Puerto Montt, aqui no sul do Chile. A gente vai passar alguns dias aqui e a gente está bastante animado porque essa é a nossa segunda vez na cidade, explorando a região. E vamos agora alugar um carro para a gente ter uma maior comodidade e conseguir explorar outros lugares que a gente não viu da última vez. Chegamos em Puerto Montt, pois aqui está o principal aeroporto da região e conta com voos diretos da capital Santiago. Mas escolhemos a cidade de Puerto Varas para nos hospedar, já que é a cidade mais turística daqui e também está mais próxima dos lugares que iremos conhecer pelos próximos dias. Bom dia, galera! Acordamos por aqui e, sério, o dia hoje amanheceu perfeito. A gente já tomou café, olha só. Sério, é até difícil a gente sair daqui porque esse lugar é muito perfeito. Vou mostrar a vista que a gente acordou pro vulcão, a vista do nosso quarto. Olha só o vulcão lá atrás. E agora estamos planejando o que vamos fazer hoje. Tem muita coisa pra gente fazer aqui na região, muita coisa perto também. Então, talvez a gente vá em umas cachoeiras que chama Saltos de Petrohue. Se a gente não for hoje, a gente vai nos próximos dias, porque é um lugar bem bonito. Tem a navegação em um rio também, Todos os Santos, se eu não me engano, que faz divisa com a Argentina. E, claro, subir o vulcão. Então a gente consegue subir até um certo ponto dele de carro, e de lá a gente consegue pegar tipo um teleférico, não sei como chama, para chegar até em cima dele. A gente vai pensar nessas possibilidades, pode ser que a gente faça outras coisas também, mas nos próximos dias, sério, tem muito conteúdo incrível daqui dessa região. Bora! E acabou que a gente pegou o carro ontem à noite, não deu para mostrar para vocês, mas olha só, a gente teve um upgrade para um carro automático, bem bonito mesmo. Vou mostrar ele um pouquinho por dentro. A gente alugou um carro bem mais simples, acho que tá fechado, depois eu pego a chave. A gente alugou um carro bem mais simples, mas chegando lá eles falaram pra gente que iam nos oferecer esse carro. E pra gente foi muito bom, olha só, ele é um carro bem espaçoso, novinho também, bem bonito. E a gente com essa vista aqui do lago e aqui atrás o vulcão já. E a primeira parada do nosso dia, a gente acabou de chegar nesse viewpoint, bem legal. Mais ou menos uns 10 minutinhos da cabana, é muito perto mesmo.
E aqui a gente consegue ver o lago, que está bem aqui na nossa frente, e atrás do lago a gente tem o vulcão Osorno. E olha só que vista incrível que a gente tem daqui. E agora a gente está indo para os Saltos de Petrojuê e a gente encontrou essa estrada, sério, muito bonita mesmo. Umas montanhas lá atrás e a gente aproveitou para soltar o drone agora. E agora a gente chegou nos Saltos de Petrojuê. São umas formações parecidas com cachoeiras, bem interessantes. E daqui a gente consegue ver o vulcão Osorno. Então é uma vista bem incrível. Da primeira vez que a gente veio aqui foi durante o verão. E a gente está agora no inverno. Então pra gente a paisagem está completamente igual. A gente estava esperando que tivesse neve, as árvores estivessem sem folhas, mas até agora o que a gente está vendo aqui está praticamente igual, apenas o vulcão que está com mais neve. Mas ainda assim, é um lugar bem bonito para se visitar. E para entrar aqui nos Saltos, a gente tem que pagar uma entrada de 7.500 pesos chilenos para cada um. A gente acabou de ver, tinha uma raposinha que passou aqui agora. Muito incrível esse lugar. E sério, a gente falou que não tinha nada de diferente da última vez que a gente veio, mas tá muito mais frio. Quando a gente veio, tava no verão, não tava tão frio. Mas agora eu tô com 3 blusas e tá ventando bastante, então tá fazendo muito mais frio. Mas nada que tira a beleza desse lugar incrível. E chegamos bem em frente aos Saltos de Petrojuê, que são as cachoeiras que tá logo aqui na minha frente. Sério, olha que incrível a cor dessa água. Esse tom de verde e esmeralda que contrasta com esses paredões, com essas árvores. E logo aqui na minha frente a gente tem o vulcão Osorno, que tá todo coberto de neve, e outras montanhas no fundo também. E sério, tá muito incrível esse lugar. E a gente chegou em mais um mirante incrível. E dessa vez, além dos paredões e da água incrível que a gente vê aqui, a gente consegue ver o vulcão Rabu lá atrás, todo coberto de neve. E sério, a gente consegue ficar fácil 3, 4 horas andando por aqui, porque são vários caminhos que tem, com vários mirantes para os paredões, tem mirantes para os vulcões daqui, então são várias trilhas que a gente consegue fazer aqui dentro e a gente para toda hora também para fazer fotos e vídeos, porque sério, esse lugar é surreal. E a gente estava no caminho para o Lago de Todos os Santos e a gente achou mais um lugar incrível. E é claro que a gente parou. E olha só, essa água aqui é a mesma que vai para o Petrojuê. E olha que incrível. Daqui a gente consegue ver o vulcão aqui e as montanhas cobertas por neve.
E agora a gente chegou no Lago de Todos os Santos, que é um lago incrível, com vista para o vulcão Osorno, que está logo aqui na minha frente. E além dessa paisagem incrível que a gente tem aqui, também é possível fazer uma navegação, que custa 10 mil pesos chilenos por pessoa e dura aproximadamente 40 a 45 minutos. E para finalizar o dia, nada melhor do que uma banheira de água quente, já que tá bem friozinho aqui e com o dia incrível que a gente teve hoje. E estamos ficando mal acostumados, depois de tantos lugares incríveis. Agora vamos ser especialistas em cabanas, mais uma. E sério, difícil falar, mas essa aqui é uma das que a gente mais gostou até hoje. A gente tá aproveitando bastante o ofurôzinho agora pra gente dar uma relaxada. E pro lado de cá, a gente tem o pôr do sol rolando atrás das árvores. E na nossa frente, atrás das construções aqui, a gente tem o vulcão. Então, cada dia a gente está desfrutando de uma cabana diferente, com uma vista diferente. I've been thinking about you. So beautiful and lovely. I wish you could see it all the way I do. So pure and true. And I've seen you in the sun, shining warm upon your skin. Bom dia, acordamos finalmente, já são quase 10 da manhã. Eu levantei bem cedinho, vim aqui um pouquinho na beira do lago, mas estava fazendo muito frio. Soltei o drone um pouco, arrumei algumas coisas e já tomei café da manhã, estamos prontos para sair quase. E hoje acho que vamos em alguma cachoeira aqui perto. Não temos nada muito planejado não, mas a gente quer aproveitar o nosso dia e voltar para cá, pra gente ver o pôr do sol daqui, porque ontem a gente tava na banheira. E o pôr do sol é bem aqui assim, e uma vista bem bonita, principalmente do vulcão aqui na frente. Every day we wake up, eyes still closed, and no one knows the things behind our shut eyelids, or where any of it leads. I was blind and hoping, now my eyes are open. None of what I see makes sense. My mind's a fence, but I'm still singing. Ooh la 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 la, life goes on, and I'm not done when everything goes on. Sério, um dos lugares mais bonitos, principalmente aqui na América do Sul, essa região que a gente tá agora. É bem tranquilo o trânsito daqui. Geralmente a gente não é acostumado a dirigir enquanto viaja, mas é a segunda vez que a gente está aqui, então a gente já conhecia um pouco e sabíamos que valia a pena. E é bem tranquilo, fora que as paisagens também. Olha só, a gente acabou de chegar no parque que a gente vai visitar hoje, e daqui a gente já conseguiu ver a cascata lá de longe, bem bonita. E a gente tá dando muita sorte porque os dias aqui estão bem bonitos também. E vamos aproveitar. A gente vai nessa cachoeira agora e a gente deve ir em algum outro lugar mais à tarde. Sério, vale muito a pena. Fora que a gente tem a nossa liberdade de poder ir nos lugares que a gente quer, no nosso momento. E é bem baratinho até, se for comparado com o passeio ou outras coisas, principalmente quem vier com família ou com amigos, fica bem mais barato do que contratar passeio.
Depois de 20 minutos caminhando, a gente chegou aqui, finalmente na cachoeira. A trilha foi um pouquinho difícil porque não sei se nevou essa noite ou choveu, então estava bastante escorregadinho, tinha bastante água também. As pedras aqui estão cobertas de gelo, então a gente tem que tomar bastante cuidado. Mas chegamos aqui, a cachoeira é bem grande e bem bonita também. Essa foi a nossa segunda vez explorando a região dos lagos e a primeira durante o inverno. Na nossa primeira vez aqui, viemos durante o verão e visitamos lugares diferentes do que conhecemos dessa vez. Então, se quiser saber mais sobre essa região incrível do Chile, vamos deixar o link do nosso outro vídeo na descrição. Depois de 10 minutinhos, mais ou menos, de carro lá das cachoeiras, a gente chega aqui, nesse lago bem bonito. A gente não sabia que tinha esse lago, mas de lá a gente conseguia ver aqui. E sério, que lugar bonito aqui. Tem as montanhas aqui atrás, tem um lago, e acho que o vulcão fica mais ou menos nessa direção aqui. E olha só que lugar lindo, não tem quase ninguém aqui. Tem a gente mais algumas famílias, mas é um lugar bem grande. E, sério, que lugar incrível. Sério, eu tô muito impressionado com esse lugar. Parece um quadro. Poderia dizer facilmente que a gente tá num parque nacional dos Estados Unidos ou mesmo no Canadá. E esse aqui é o famoso completo aqui no Chile. Então ele é um pão com diversos acompanhamentos dentro, com salsicha também. E é uma das principais comidas aqui para você experimentar. E a gente já experimentou outras vezes, é muito bom. Custou 3.500. Estamos agora nas cabanas Cala Meli e sério, uma das melhores cabanas que a gente já ficou por todo mundo, sem falar na estrutura da acomodação e principalmente a vista para um vulcão que a gente tem daqui. Então vamos fazer um tour com vocês. A gente chegou ontem, mas a gente estava bem cansado. Chegamos à noite, então a gente vai mostrar tudinho para vocês agora. Sejam bem-vindos. E nosso hall de entrada, aqui a gente tem essa sala de estar, onde a gente está agora. São 2 quartos, banheiro, lavabo e área de tomar banho. E simplesmente do lado de cá, a gente tem o maior atrativo das cabanas, que é a vista que a gente tem para o lago. E o lago fica de frente para um vulcão, que é o vulcão Osorno, que é um dos mais bonitos e imponentes aqui da região. E a gente está agora na nossa varanda. E sério, tá acontecendo o pôr do sol agora. Que lugar incrível, com a vista incrível também. E resta a gente aproveitar esse finalzinho de dia, nesse paraíso que a gente tá, e explorar muito a região pelos próximos dias.
Mais um bom dia direto da nossa cabaninha, que a gente amou tanto. Infelizmente a gente tá se despedindo dela, mas a gente vai para um outro lugar bem legal também. E, claro, continuar explorando a região num lugar incrível como esse aqui. E a gente tentou ir no vulcão Osorno hoje. A gente estava planejando subir até lá em cima, onde tem uma estação de esqui. Mas, infelizmente, agora no inverno só é possível subir carro com corrente nas rodas. E a gente não tinha as correntes, então não podia subir, é obrigatório. A gente tentou achar algum lugar para alugar, a gente até encontrou, mas era 30 mil pesos para colocar as correntes nas rodas e mais 30 mil pesos de garantia. E a gente não tinha isso tudo em dinheiro físico, então a gente não conseguiu. Mas a gente veio fazer uma outra atividade. A gente está indo numa cachoeira agora que chama Salto Las Cascadas. E parece que é uma cachoeira bem bonita também. E para entrar aqui na cachoeira tem que pagar, tem que fazer uma doação, na verdade, não tem um valor estipulado. E o pessoal tem estacionamento aqui, então é bem arrumadinho. Então bora lá que a gente tá bem ansioso. E o pessoal fala pra gente que é mais ou menos 30 minutos para ir e 30 minutos para voltar. E olha só que bonito o caminho. O rio passando do lado, tem algumas pontes. E olha uma quedinha de água aqui já. E depois da cachoeira a gente veio para essa praia. Fica mais ou menos 5 minutinhos de carro, é bem pertinho. E aqui na minha frente está o lago, é o mesmo lago da cabana que a gente estava. Aqui atrás de mim está o vulcão Osorno. Mais ou menos aqui assim. Não sei se dá para vocês verem. A gente vai soltar o drone também para mostrar melhor para vocês. E a gente tem o lago e a gente tem um outro vulcão, que é o vulcão Calbu. E a gente também já foi pertinho dele outros dias aqui. E tá fazendo um pouquinho de frio. A gente tá no inverno, mas a gente consegue ver diversas pessoas caminhando por aqui. E com certeza esse lugar no verão deve ser cheio de pessoas. O pessoal vem pra cá aproveitar a praia de areias vulcânicas pretas e aproveitar o rio também. E sério, bem bonito. A gente consegue ver a pontinha do vulcão cheio de neve lá em cima. E não é à toa que a gente tá aqui, porque a gente curtiu demais essa região e tem muita coisa pra gente fazer e conhecer nos próximos dias. E esse lago me lembrou do Lago Atitlán, na Guatemala. E se vocês não viram o vídeo, a gente vai deixar na descrição. É um lago incrível, como esse, que fica lá na Guatemala, que é rodeado por vulcões. Como aqui tem esse vulcão e a pontinha do outro vulcão logo aqui. E para finalizar a nossa tarde, a gente está quase indo embora. A gente vai pegar o pôr do sol da nossa cabana e a gente pegou de novo, completo, e esse custou 3 mil pesos. E vem com salsicha e creme de abacate.
E agora chegamos na cabana onde vamos passar os próximos dias e fomos recebidos pelo nosso amigo já. Sério, ele bate na minha cintura, ele é muito grande, bem bonito também. Então vamos fazer um tour pela nossa cabana, que eu sei que vocês curtem bastante. Começando pelo nosso ofurôzinho aqui. Sério, tá rolando o pôr do sol aqui na frente agora. Então, daqui a pouco a gente vai entrar aqui. E sejam bem-vindos à nossa cabana. Essa aqui é a nossa sala de estar. Temos televisão, aquecedor aqui, nossa mesa, cozinha toda equipada também, com tudo que a gente precisa para cozinhar aqui. E a gente tem daqui uma vista para o vulcão Calbuco, que está bem ali. E do lado de cá, a gente tem um quarto com 3 camas. Então, são 2 beliches aqui e uma outra cama daqui do lado. E não é só. Aqui em cima, a gente tem 3, aliás, mais 2 camas, que daqui a pouquinho a gente mostra para vocês. Do lado de cá é o banheiro. Sério, olhem todos os detalhes, tudo feito em madeira. Tudo bem bonito mesmo aqui. E provavelmente o melhor quarto aqui da cabana, ou pelo menos com a melhor vista, que é esse quarto de cá. E a gente tem uma vista do lago e do pôr do sol também, que o sol se põe nessa direção. Sério, né? Comentem o que vocês estão achando dos lugares incríveis que a gente está visitando e também dos lugares que a gente está se hospedando. Bom dia, direto da nossa cabaninha. Fazendo bastante frio hoje, fazendo apenas 5 graus, mas tá ventando, então a sensação tá lá embaixo. Bastante friozinho porque a gente tá agora nas montanhas aqui, um pouquinho mais alto do que a gente estava antes, talvez seja por isso também, e prontos para explorar já. E hoje a gente está indo explorar um parque que fica mais ao norte aqui de Porto Varas, é mais ou menos 2 horas daqui, e acho que vai ser bem legal. E a gente tava indo no parque agora e o tempo, sério, começou a fechar muito. Tem muita neblina. Acho que teve trechos que a gente tava dirigindo que não dava para ver nem, sei lá, uns 20 metros pela frente. Então, o lugar já era bem longe, 2 horas mais ou menos de carro. Agora acho que a gente vai atrasar pelo menos mais umas meia hora. Fala sério, olha isso. Tá muito difícil, perigoso também, porque a gente não consegue ver o que tá na frente. E alguns pontos que a gente tá passando tá bem pior, como agora. Não dá pra ver quase nada na frente. Então a gente tem que dirigir bem devagarzinho pra não ter perigo. E finalmente chegamos no Parque Nacional de Puyehue. Fica mais ou menos 2 horas ao norte de Porto Montt, Porto Varas. As trilhas daqui são bem curtinhas. A gente está indo agora em um salto, uma cachoeira. Logo aqui, já menos de 10 minutos de caminhada. Tem algumas outras trilhas também. E a gente vai ver o que a gente consegue fazer aqui durante o dia de hoje. E a gente chegou aqui pela rodovia e tem 2 entradas pro parque.
uma em cada lado da rodovia. Desse lado que a gente veio aqui, nesse período que a gente está agora, tem apenas 2 trilhas para a gente fazer. Uma é uma cachoeira que está logo aqui, que não é nem 5 minutinhos de caminhada, e outra fica para o outro lado, que é mais ou menos 1h30 e de volta. E desse lado aqui do parque não paga nada, mas lá do outro lado do parque, que fica do outro lado da rodovia, tem mais 2 ou 3 trilhas, mas do lado de lá paga e custa 4.000 pesos por pessoa. Sério, esse parque é muito bonito. A gente chegou agora, acabou de passar na entrada aqui. E eu tô me sentindo naqueles filmes americanos, com aqueles parques como Yellowstone, com aquelas árvores gigantescas. E olha que lindo esse lugar. Depois de 2 minutos, assim que a gente entrou, a gente já começou a escutar o som da cachoeira. E bem pertinho mesmo, já chegamos aqui e existe aqui no parque essa primeira cachoeira e tem mais uma, parece que é mais ou menos 1h30 aí de volta. E eu consegui subir o drone. Achamos uma cachoeira no topo da montanha. Eu voei o drone mais ou menos 700 metros para cima, quase 1 quilômetro. E a gente conseguiu ver essa cachoeira. Acho que a gente não consegue acessar porque fica literalmente no topo da montanha. E agora a gente chegou nessa outra cachoeira que chama Saltos del Índio. Ela fica do outro lado do parque. E a trilha para chegar até aqui foi bem tranquila, mais ou menos 20, 30 minutinhos. E olha só que incrível a cor dessa água. Chegamos agora na segunda cachoeira que estamos visitando aqui nesse parque. E sério, é uma cascata bem bonita. Ela é bem grande também. Mesmo com pouco sol aqui, ali embaixo a gente já consegue ver a cor da água bem verdinha. Sério, muito bonita. E do lado de cá é a trilha para a terceira queda, para a terceira cachoeira que tem aqui. Como tá um pouquinho tarde já, a gente não vai visitar ela hoje. Mas já valeu demais a gente conhecer essa daqui. Depois do dia longo que tivemos, cansativo também, vamos aproveitar na nossa banheira quente. O dia hoje não tá dos mais bonitos, tá fazendo bastante frio hoje, não tá rolando o pôr do sol que era para estar acontecendo agora. O lago fica bem aqui, mas pelo menos a gente tem essa banheira com água quente pra gente aproveitar hoje. Bom dia, galera. Hoje vamos para mais uma aventura. Nosso penúltimo dia aqui explorando a região. A gente pegou o carro cedinho, veio aqui em Porto Varas, abastecer o carro e também a gente vai tentar alugar umas correntes para colocar nas rodas para a gente subir o vulcão Osorno. A gente até tentou ir lá antes de ontem, mas o pessoal só deixa os carros que tem corrente subirem. E agora a gente está na cidadezinha de Porto Varas.
A gente vai dar uma voltinha aqui e depois vamos pro vulcão. E finalmente chegamos ao topo do vulcão, quase ao topo do vulcão. Aqui é a área de estacionamento, e para a gente chegar mais em cima a gente tem que pegar os teleféricos ali para a gente chegar lá até a área dos esquis. E aqui a gente tá bem no alto, ó. A gente tá em cima das nuvens, o tempo tava um pouco fechado, mas abriu. E aqui tem um restaurante também. E aqui a gente tá na área de estacionamento, e o vulcão logo aqui atrás da gente tem centro de esqui ali atrás. E uma das principais atividades que o pessoal vem fazer aqui é esquiar. Já pensou em esquiar em cima de um vulcão? E pegamos o teleférico agora, estamos subindo rumo ao topo do vulcão. E é a nossa primeira vez pegando um teleférico, sério. Friozinho na barriga, a gente já tá bem alto e a gente tá bem próximo do vulcão também. E aqui do nosso lado fica a pista de esqui, o pessoal tava descendo agorinha. Tem um pessoal descendo ali. E frio na barriga. E frio, porque aqui também faz muito frio. E com o ticket a gente consegue subir aqui em cima, e para o pessoal que não consegue esquiar, a gente desce aqui, e tem algumas trilhas que a gente consegue fazer por aqui, como ir numa cratera. Acho que tem uma cratera aqui atrás. O pessoal tá indo ali, a gente vai tentar ir também. Se quer saber mais sobre a Patagônia, vamos deixar o link abaixo com os nossos vídeos por El Calafate, El Chaltén e Torres del Paine. E se curtiu o nosso vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras.